Ok. Olá, boa tarde a todos. É com imensa alegria que hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. A USE Intermunicipal de Jundiaí, com muito carinho, né, preparou esse evento, que ele faz parte de um roteiro que nós já começamos, né, no mês passado, vamos dar sequência hoje. Na semana que vem, nós vamos ter uma outra parte desse mesmo evento, até para a gente trabalhar, né, com as nossas crianças, nós educadores, ou também para nós é muito importante falar sobre esse assunto, porque o Setembro Amarelo está chegando e é o mês de falar sobre o suicídio. E nós entendemos que trabalhar com nossas crianças desde cedo é a melhor solução para a prevenção desse assunto tão importante. Nós sabemos que o vazio existencial, ele nos causa uma sensação de vazio, e que pode nos acometer em momentos em que nós estamos distante das pessoas, das redes sociais, do trabalho, da nossa família. Nós sabemos também que, para muitos, essa sensação ela traz um incômodo insuportável. Para outros, até que passa rapidinho, né? Ela pode se originar quando você leva uma vida indesejada, com um trabalho que não combina com você, num relacionamento insensível, com uma pessoa que seja insensível com você, na relação instável de familiares, enfim, né? Cada um tem o seu motivo e a sua causa específica. E nós, como seres humanos, nós desenvolvemos estratégias para fugir desse vazio existencial, né? Mas deixamos de lidar propriamente dito com essa situação. Portanto, fugir não resolve nem cura esse sentimento. Na verdade, pode até piorar esse sentimento de vazio, essa sensação de vazio, né? E essa incapacidade também de encontrar esse propósito, para preencher esse vazio, muitas vezes torna-se um processo depressivo, né? E mexe até com a nossa saúde espiritual. Então, esse evento de hoje vem falar um pouquinho de todo esse sentimento. Antes de iniciarmos propriamente dito, vamos pedir a espiritualidade que nos cubra, que nos inclua, né? Hoje nós trouxemos aqui duas pessoas muito queridas da federação, a Vera e a Lenita, que vão estar aqui para nos estimular as reflexões, tanto essas reflexões que vão nos ajudar muito a construir dentro de nós esse conceito, né? Assim como também como trabalhar com nossas crianças durante esse período, é um período que a gente deveria trabalhar o ano inteiro, mas ele é específico, numa data específica de setembro, né? Então, nos preparar para trabalhar com as nossas crianças. Então, falar de autoestima, de amor próprio, do nosso papel na vida em relação também à nossa participação, à nossa vida, o que é importante para nós, falar dessa relação que é a depressão com o sentido da vida, como acolher um irmão numa situação tão delicada como essa. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto, né? Pedindo aí toda a inspiração do plano espiritual, toda a sua proteção, que nos guie, que nos intua, e sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, Lenita, Vera, sejam bem-vindas, né? Eu agradeço desde já a participação de vocês e vamos iniciar, assim, esse assunto que é tão importante, né? O que vocês trazem para nós de reflexão? Obrigada, Jussânia. Primeiramente, nós agradecemos o convite, né, por estarmos aqui nesta tarde, nesta roda de conversa, falando sobre um tema extremamente importante, né, que é a valorização da vida. Parabenizo você e a sua equipe pela preocupação com a abordagem do tema, preparando os educadores para falar do assunto aos jovens, né? E aí, para iniciar, a gente traz, né, os dados, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio não é um assunto recente e que tem aumentado consideravelmente. Os números do suicídio no Brasil são alarmantes. Cerca de 12 mil desencarnam. Isso significa que 6% da população desencarna por suicídio, ou seja, a cada 46 minutos, um tira a própria vida. Dentre esses, a maioria são jovens de 15 a 29 anos, né? Então, ele já é considerado a terceira causa-morte nos jovens. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos estão relacionados ao diagnóstico da depressão
e da ansiedade. Portanto, nós realmente precisamos falar sobre o assunto, né? E para falar desse assunto comigo, eu trago a Lenita, que é a nossa companheira aí, braço direito lá na federação, estamos juntas, vamos fazer essa roda de conversa juntas, estamos assim deixando aberto para todos também trazerem as suas contribuições, né, as perguntas, o que vocês quiserem, é uma roda de conversa, vocês vão colocando, a gente vai pontuando, vão amarrando todos os assuntos, tá bom? Em 2003, a Juciana já falou, né, um pouquinho, mas em 2003, só para deixar bem, né, por que esse mês o Setembro Amarelo, né, foi escolhido. Então, em 2003, dia 10 de setembro, foi escolhido como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, a campanha Setembro Amarelo, ela iniciou há 5 anos, né? Então, hoje, né, muitas empresas, instituições da saúde, religiosas, né, como nós, né, Doutrina Espírita, trabalhamos o tema valorização da vida. É um tema que ainda tem muitos tabus, muitas pessoas ainda têm muitas dificuldades de falar sobre o assunto, né, de discutir o assunto. É um assunto espinhoso, não é fácil, mas ele precisa ser dito, tá bom? Então, como a Juciana também já falou, algumas semanas atrás vocês tiveram, né, um encontro com a Andréia, e a Andréia, ela trouxe uma fala falando da importância do educador, né, de ele ter esse autocuidado consigo mesmo, dele estar fortalecido com ele, para ele também ter essa bagagem para levar aos jovens, porque às vezes a gente está com tantas dores, né, com tantas dificuldades, e a gente precisa cuidar das nossas dores para a gente também cuidar da dor do outro, né? Então, a Andréia trouxe esse tema falando para vocês, educadores, né? Que ainda não assistiu o vídeo da Andréia, assista, porque ela traz uma fala bem gostosa, né, Jussânia? E ela foi amarrando também todo esse tema de como vocês também podem abordar com os jovens. Hoje nós vamos trazer, né, o assunto mais teórico, digamos assim, e aí na semana que vem nós vamos fazer a oficina com bastante dinâmicas. Preparamos um plano de aula, ideias, sugestões, dinâmicas para vocês abordarem esse tema com eles. Então, aqui, na medida que eu vou conversando com vocês, eu vou dando também algumas sugestões de como vai conversando sobre tudo isso, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre primeiro direito do homem, né? E o Kardec fala, os espíritos respondem, o direito de viver, né? Então, portanto, todos nós temos esse direito de viver, né? E agora a grande questão é como vivemos, né? Como está a nossa vida? Quais são as estruturas que nos fortalecem? Se eu perguntar para vocês, vocês estão felizes hoje, agora? Vocês se aceitam exatamente como vocês são? Quais são as suas limitações morais? Quais são as dificuldades? Gostam do corpo, do cabelo, da vida familiar, da vida profissional? Tudo está perfeito na vida de vocês? Tem alguma coisa que vocês questionam, que vocês não gostem? Tem alguma coisa que incomoda vocês? Todos têm essa clareza? Então, essas são perguntas que nós devemos fazer diariamente para nós, e com todo o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, a gente ir se colocando com toda. Porque, assim, tem até um vídeo que o Haroldo traz, que tem uma jovem que se suicidou e ela colocou 13 motivos para o suicídio dela. E aí o Haroldo Dutra Dias vem falando que a doutrina espírita nos traz 1.019 respostas, né, pontuando por que a gente merece viver, né? Então a gente tem que fazer essas perguntas diariamente para nós, né, e se colocando na vida e com um profundo agradecimento, né, por estarmos aqui. E nesse agradecimento, nesse nosso conhecimento, né, a Juciana colocou muito bem o tema autoestima. O que é autoestima? O que é amor próprio? Então, a autoestima, ela significa como nós nos vemos e como nós nos aceitamos. É a capacidade de atribuir valor a nós mesmos. Joana de Ângeles, né, que é um espírito, uma psicóloga, né, que nos traz muitas referências, muitas âncoras psicológicas, né, que nos dá muita sustentação, e ela fala que a autoestima
travou lá um pouquinho. Acho que foi o dela que travou, né? Foi o dela. Eu já penso logo que é o meu, né? Que o meu adora travar. Isso. Mas com jeitinho, acho que ela já volta. Já volta. Já. Autoestima, ela é o amor por si mesmo, né? Já ensinado por Jesus, está intrinsecamente ligado com a Vera, autoestima. Então, o amar... Oi? Deu uma pequena travada. Se você puder retomar um pouquinho de um ponto que nós não escutamos aí. Só volta, retorna um pouquinho. Falando, parou no Joana de Ângeles. Isso. Na Joana de Ângeles? Tá. Joana de Ângeles, ela nos ensina, ela fala, né, ela traz com bastante veemência, é uma psicóloga, uma autora espírita, que nos traz muitas âncoras, né, que nos dá muito apoio psicológico para a gente viver a nossa vida de uma forma bem harmonizada. E ela fala para nós que a autoestima é o amor por si mesmo, né? Já ensinado por Jesus. Jesus já nos trouxe lá, amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente não amar a nós mesmos, nós não vamos amar o próximo. Está ligado, ponto final, né? Então, e o amar a si mesmo, o que requer de nós? Requer o autorrespeito, a autoaceitação e o autoconhecimento. Então, nós fomos criados por Deus com muito amor, para o amor, né? E todos estão fadados a passar por esse caminho. Faz parte do nosso progresso, faz parte da nossa evolução, o amar a si mesmo e amar ao próximo, né? E essa nossa autoestima, ela vem ligada aí com esse autorrespeito, autoaceitação e autoconhecimento. Então, é olhar para dentro de si e reconhecer o que se sente. Por que eu sinto isso? Né? O que eu estou sentindo hoje? Eu estou alegre, estou triste, eu estou... o que eu estou sentindo hoje? Como eu estou? Qual é o meu sentimento? É qual? Então, é reconhecer esse sentimento, validar esse sentimento. Isso nós chamamos de inteligência emocional, né? Essa inteligência emocional, bem colocada pela Juscelina lá no início, quando ela fala assim, a gente tem que levar isso para a criança. E a inteligência emocional, a gente deve... A criança já nasceu, a gente tem que ensinar a criança a reconhecer as suas emoções. Então, a criança às vezes está triste, a mãe, de alguma forma, quer tirar a criança daquela tristeza. Mas o que você tem? Não chora. É importante para a criança ela chorar, ela saber que ela está triste. Falar, olha, filho, hoje você está triste. Né? Semana que vem nós vamos trazer para você as emoções, né? Que você pode trabalhar com as crianças essas emoções. E aí nós vamos ensinando a ela essas emoções e ela vai se conhecendo, ela vai se percebendo, né? E nós também vamos nos percebendo que nós temos momentos que estamos tristes, momentos que estamos alegres, momentos que estamos surpresos, né? Momentos que a gente fala assim, nossa, hoje não foi um dia legal, né? Mas não é aquela tristeza muito excessiva, né? Tem dias que está mais triste, tem dias que está, né? Mas, ou seja, a gente tem, né, várias emoções que a gente precisa, né? Reconhecer essas nossas emoções e validar todas essas emoções, né? E saber lidar com ela de uma forma saudável, né? Assim, muitas vezes a gente tem falta de perspectiva de vida, né? A gente tem falta de fé no futuro, não sabe lidar, né, de uma forma saudável consigo mesmo. Então, às vezes fica triste, né? E às vezes, ao invés de buscar recursos internos para ficar feliz, a gente acaba ficando mais triste, né? Acaba se colocando lá no cantinho da casa, ai, não quero falar com ninguém, não fala comigo, fica irritado. Então, a gente tem que ir atrás das nossas irritações. Ah, puxa vida, estou irritado. Estou irritado com o quê? Qual que é o motivo da minha irritação? Eu tenho o direito de ficar irritada, eu posso ficar irritada. Eu não sou um espírito perfeito ainda. Então, dentro da minha imperfeição, virá situações que o mundo me trará que me deixará triste, me deixará irritada. Agora, a inteligência emocional vai fazer o quê? Olhe para dentro da sua irritação. O que te irrita? Né? Qual foi a situação que despertou a irritação em você? E a gente olha para aquela situação. Ai, dói olhar, viu? Não é fácil. Mas a gente precisa olhar, né? Então, olhando para a situação que doeu, qual foi a situação que doeu? Foi um familiar que te falou alguma coisa que te desagradou? Né? Que cutucou aquele ponto com a vara curta, né? Que você não gosta, né? Então, e às vezes a gente, sem muita, né? Às vezes
a gente fica ali naquele remoendo aquela situação toda, e às vezes a gente tem recurso até para se fortalecer, que hoje nós, espíritas, temos a doutrina espírita maravilhosa, né? Temos o evangelho, os livros, o próprio apoio da prece a gente pode buscar, mas a gente se esquece. A gente valoriza muito mais os eventos negativos do que os eventos positivos, né? Então, a gente, né, nessa nossa autoestima, nós precisamos reconhecer tudo isso e valorizar e identificar, né? Saber o momento que eu estou triste, o que me deixa irritado, o que me deixa alegre, o que me deixa feliz, e viver naturalmente, porque nem todos os nossos dias vão ser dias felizes. Vai ter dia, sim, que a vida vai chacoalhar, vai tirar a gente da cadeira e vai falar, se mexe, a gente precisa avançar um pouquinho mais, porque faz parte do processo, do caminho de evolução, como eu falei. Não somos espíritos perfeitos, né? Então, nesse caminhar, é onde virão as situações e onde a gente, né, precisa lidar com essas nossas emoções, né? Autorrespeito. O que é o autorrespeito? Consiste em saber escolher os nossos caminhos e situações, né? Escolher os caminhos que irão nos fazer bem, né? Principalmente ter uma visão de que esse caminho que eu escolhi, ele faz parte das minhas metas e dos meus objetivos de vida. Tá claro para mim qual é o meu propósito de vida? Se eu perguntar para vocês, qual é o propósito de vida de vocês hoje? Tá claro para vocês qual é o propósito? Então, assim, são reflexões que a gente precisa fazer e encontrar a resposta. Talvez vocês tenham essa resposta dentro de vocês, mas talvez isso não está, né, no campo, assim, do pensamento, né? Talvez vocês não pensem com frequência sobre o propósito de vida de vocês, né? Talvez vocês tenham alguns propósitos, tenham algumas missões. Ah, eu quero um trabalho assim, eu quero casar com fulano, sabe? Coisas, né? Mas, e um propósito maior? Para que você veio? Né? O que te traz aqui nessa encarnação, né? Então, a gente tem que ter clareza também dessa nossa proposta de vida. E esse autorrespeito, né? Quando eu tenho conhecimento do meu propósito de vida, eu vou fazer escolhas, né? Eu vou estar em caminhos e em situações que me levarão a este caminho. A gente trazendo esse assunto para o jovem, por exemplo, o jovem, ele tem lá, né? A gente vai estimular ele a pensar em suas metas, né? Então, estão na juventude, né? Então, principalmente saindo do ensino médio, indo para a área profissional, então não está muito claro para eles, né? Que área profissional eles vão trabalhar, então vocês podem, né, trabalhar muito bem esse tema, assim, da... Não sou eu. Travou de novo? De Isso. novo. Pedir para a Vera voltar um pouquinho também. É. Ela está com instabilidade, né, Nina? levarão ao seu projeto de vida. Oi, Vera, Dê. Oi. deu uma travadinha de novo. De novo. Volta na questão dos jovens do ensino médio, dali para frente. Ajudar os jovens a pensar no seu projeto de vida, né? E são jovens e adolescentes, estão saindo, né, da adolescência para a vida adulta, já está lá com os pensamentos de qual a profissão que eu vou escolher, né? É um período que eles não têm muita clareza de onde eles vão, do que eles gostam, e faz parte do nosso trabalho ajudá-los a pensar e a refletir, né? Pensando nas suas habilidades espirituais, né? Isso que é legal. Né? Quais são as habilidades espirituais? Porque eu trouxe, né, essas habilidades espirituais. E ajudar eles a pensarem no seu propósito de vida. E nós também, né? Qual é o nosso propósito de vida hoje? Né? Se eu sei qual é o meu propósito de vida, fica mais fácil para eu escolher os meus caminhos, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, eu só vou escolher caminhos que me levem para os meus objetivos. Né? Então, o autorrespeito é isso, gente. É a gente saber escolher os nossos caminhos. E a vida, né, as situações nos colocam, às vezes, em determinadas posições que a gente não quer e a gente se desrespeita. Por exemplo, a gente tem um convite familiar muito gostoso
e, né, a gente tem um almoço de família e a gente está todo preparado para ir para esse almoço de família. De repente vem um amigo e fala assim: ah, vamos em tal lugar comigo? Vamos no shopping comigo? Você não quer ir comigo? Aí a pessoa fica com dúvida: ah, eu vou com quem? Né? A gente precisa pensar, parece bobagem, mas qual é o que me alimenta a minha alma nesse momento? É eu para o shopping com um amigo ou é eu para um almoço com um familiar? E às vezes a gente se desrespeita quando a gente deixa aquele que é um compromisso mesmo, né? E vai para um outro caminho, sabe? Para agradar. Às vezes a gente faz coisas para agradar o outro, né? Então, o autorrespeito, a gente não faz nada para agradar o outro. A gente faz para se agradar, porque eu sou a parte mais importante nesse momento, né? É claro, depois a gente vai falar que a gente também está nesse caminho de mão dupla, que a gente também faz a caridade, a gente também ajuda o outro, mas sem se desrespeitar, né? E a autoaceitação, né? Tudo isso está dentro da autoestima, gente. Então, é autoaceitação, autorrespeito, né? E o autorrespeito, autoaceitação e autoconhecimento. Tudo isso é autoestima, né? A autoaceitação é o quê? Ela consiste em acolher os nossos erros e acertos. Geralmente, quando nós erramos, a nossa grande tendência é dar chibatadas em nós. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente erra, a gente tem uma grande dificuldade de aceitar que nós erramos, né? Errar faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso progresso, né? Nós não somos ainda espíritos perfeitos que vamos caminhar o tempo todo dentro de uma linha que a gente não vai errar. Então, a gente vai falar bobagens, a gente vai cometer erros com o outro, cometer erros conosco, e isso faz parte. E a gente precisa aceitar, né, esses nossos erros, acolher os nossos erros com muito amor e com muito carinho. Não levar esses nossos erros de uma forma que nos traga mais prejuízos, principalmente a culpa. Geralmente, quando erra muito, né, quando você percebe que você está no caminho que não era aquele caminho que você gostaria de estar, então geralmente a gente cai em culpa, né? E a culpa ela é um prejuízo para nós, né? Porque ela não nos tira do nosso caminho, da nossa verdade e nos coloca num caminho que vai fazer com que a gente fique reproduzindo o mesmo erro, né? Então, se culpar não é bom. Então, que a gente tenha assim uma aceitação pelos nossos erros. Tudo isso, se a gente se autoaceitar, se a gente se autoconhecer, saber dos nossos limites, das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, nós vamos com certeza estar vivendo com a autoestima elevada. Não tem como. A gente só vai baixar a autoestima quando a gente se desrespeitar, quando a gente não se conhecer e quando a gente não valorizar verdadeiramente a nossa vida. E para deixar a gente feliz em relação aos nossos problemas, em relação à nossa vida, tudo que a gente passa aqui, gente, nada é assim à toa. E a gente precisa esclarecer muito bem isso para o jovem, dar esse ponto de apoio para ele. Quando nós reencarnamos, lá na espiritualidade, a gente não recorda aqui, mas lá nós fizemos um planejamento reencarnatório, né? Então, lá nós planejamos toda a nossa vida. Nós planejamos a nossa história de vida inicial, a nossa família, as nossas habilidades, as nossas dificuldades, as doenças, né? Então, a gente faz essa grande viagem, né, chamada encarnação, sem muita clareza do dia de retorno. A gente não sabe que dia que a gente vai partir, né? E com uma grande finalidade, que é viver esta vida, que é o nosso primeiro direito que a gente tem como, né, os espíritos nos dizem, nós temos direito à vida, né? E para um objetivo maior. Qual é esse objetivo maior? É a nossa evolução, né? Será que a gente tem clareza de todas essas estradas, todos esses objetivos mais íntimos da nossa vida? Não nos está muito claro tudo isso. Mas o grande lance da vida é esse:
É você se debruçar sobre isso, sobre você, e você se autoconhecer. Quanto mais eu me conheço, mais próxima de Deus eu fico, mais eu me elevo, mais eu me conquisto, mais eu sei quem eu sou, mais eu estou ligada a Jesus e aos bons espíritos, né? Então, é um caminho muito gostoso, né? Então, a gente precisa ter um pouco, assim, dessa percepção que a gente não saiba o que a gente escolheu, a nossa família, que não esteja muito claro, mas esse ponto de apoio a gente precisa ter, né? O André Luiz, no capítulo 24 do livro Missionários da Luz, ele fala muito bem sobre o planejamento reencarnatório. E ele fala que a grande maioria de nós reencarnamos com grandes propostas para cá, né? Só que quando chega aqui a gente não lembra, a gente vai por outros caminhos e acaba desencarnando, né? Quem desencarna com... quem conseguiu completar tudo... Vou de novo. Vai dar uma aflição, né? Quando a gente está num trabalho que começa a acontecer isso, né? Perde a linha de raciocínio, né? Mas a gente retoma. Faz parte da tecnologia, né? E a gente vai aprendendo a lidar. São os novos, o novo normal, né? Que a turma... São os nossos novos desafios como educadores, né? Como profissionais. Sabem se ela está com o celular ou laptop? Não sei. Eu acho que ela está com um laptop, eu acho. Porque normalmente celular dá esse problema, né? E ela está olhando para o lado em vez de ser para frente. E eu acho que ela caiu. Agora acho que ela caiu. Não, voltou. Voltou? Vera. Tá sem som, Vera. Tá sem som. É a minha internet que está caindo, gente. Desculpa. Volta um pouco. Estava falando do André Luiz. Lá no André Luiz ainda, nossa! Então, o André, eu consegui explicar o completista? Não, você parou no quem conseguiu completar tudo. É o completista. É o completista. Quem não conseguiu completar, ou seja, fez aquele grande planejamento lá no mundo espiritual, reencarnou, né? Foi por outros caminhos nessa encarnação, porque nós temos o quê? O livre-arbítrio, né? A questão número 258 do Livro dos Espíritos, ele fala do mal, estão bem à sua frente. Se sucumbir, Deus, na sua infinita bondade, ele permite que a gente recomece tudo de novo, né? Então, nós temos o livre-arbítrio. Então, quando a gente reencarna, a gente pode escolher os caminhos, né? Se a gente escolhe bem os caminhos, a gente vai desencarnar e vai ser o espírito lá no mundo espiritual completista, conseguiu realizar tudo. Se a gente não conseguir realizar tudo, a gente não vai ser o espírito completista. Isso pode nos gerar uma frustração, né? Pode, né, gerar, poxa vida, eu tive a oportunidade de estar lá, mas eu não consegui me realizar. Então, assim, ter isso claro para nós e levar esses pontos de apoio para o jovem, porque o jovem, ele não tem essa consciência ainda, né? Ele está se amadurecendo, ele está... Quer dizer, eles são espíritos encarnados, né? Alguns espíritos, eles já têm essa maturidade espiritual, conseguem ter com clareza a sua missão de vida. Agora, outros não, que são esses que estão cometendo suicídio. Por que que eles estão incorrendo nesse erro? Por que eles sofrem? Por que eles não dão conta dos seus problemas? Se eles reencarnaram escolhendo essas provas, né? Foram provas que eles escolheram, né? Quais são as provas? A família, as dificuldades, né? A falta de habilidade. Então, às vezes, o espírito em si, ele tem muita habilidade, mas nessa encarnação ele escolheu vir sem determinadas habilidades exatamente para ele vivenciar e aprender outras habilidades. Só que quando chega aqui, ele não tem consciência disso e ele, né, acha que não está bom, que não está legal e acaba, né, indo pelo lado do sofrimento, permitindo, né, que assuntos e coisas mais deprimentes tomem conta dele, né, que são as suas fraquezas morais, né, que nós temos. Mas nós não estamos aqui só para ver as nossas fraquezas morais, nós estamos aqui principalmente para ver o nosso valor na nossa vida,
né? E qual é o nosso objetivo de vida, né? Qual é a finalidade da nossa encarnação? Por que nós estamos aqui? Para que nós reencarnamos? Né? Então, tem lá na Gênesis, no capítulo 6º, no item 24, que fala assim, falando da finalidade da encarnação, né? Através do trabalho, os homens colaboram com os demais espíritos na obra da criação. Olha que coisa mais linda, a finalidade da nossa encarnação. Além da nossa evolução, nós também estamos colaborando com os demais espíritos na criação, né? Então, é pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria, em sua própria vantagem. Ele auxilia a transformação e o progresso material do globo, no qual ele habita. É assim que, progredindo, ele auxilia a obra do Criador, de quem que é um agente inconsciente. Então, assim, é algo muito nobre, é algo muito bonito nós reencarnarmos com essa proposta da nossa autoevolução e também colaborar com o progresso do outro, né? Então, conscientizar o jovem, né, e a nós mesmos, dessa nossa importância, de que nós estamos fazendo com que o mundo, né, se eleve espiritualmente. A cada decisão nossa, a cada boa escolha nossa, a cada momento que a gente tem com um familiar, com um relacionamento com o outro, que a gente gere uma boa vibração, essa boa vibração, ela emana, gente. Essa vibração que nós estamos tendo nesse grupo pequeno aqui agora, esse momento ele está se expandindo para além dos nossos lares, atingindo os lares dos nossos vizinhos, né, os nossos familiares que estão aqui dentro do nosso lar, todos estão sendo envolvidos nessa vibração amorosa. Isso é uma proposta de vida. Nós estamos, né, ligados, né, com a finalidade do progresso, né? Cada vez que a gente elabora uma aula para um aluno nosso, nós estamos crescendo moralmente, espiritualmente. Então, nós estamos colaborando com o nosso progresso interior e, consequentemente, com o progresso do globo. Nós estamos afetando o mundo ao nosso lado, né? E uma coisa que é importante a gente falar nesse mês de valorização da vida é sobre as nossas dores. Tem que falar com o aluno, com o jovem, conosco mesmo sobre as nossas dores, né? Só comete o suicídio aquele que está com depressão, e a depressão ela vem porque a pessoa não dá conta de lidar com as suas fragilidades, né, com as suas doenças, com as suas dificuldades, né, com as suas dores. Então, algo lá dentro está doendo, né? E a gente precisa falar da nossa dor, porque a dor, ela não é algo ruim. A dor, ela é algo que ela tem a proposta, a finalidade de nos elevar espiritualmente. Se ela não se mostra, a gente não sabe que a gente está doente, que a gente precisa avançar, concorda? Por que às vezes, numa relação com o familiar, a situação dói e a gente quer sair daquele lugar de dor? Porque ali tem alguma coisa que não está legal e a gente fala, nossa, eu realmente preciso olhar para isso, né? Então, as diferenças que a gente tem com os nossos familiares, elas nos trazem dores, né? E às vezes não só com o familiar, mas conosco mesmo, né? Quais são as grandes dificuldades com os jovens nesse mundo atual? Dificuldade de aceitação com o corpo físico, dificuldade de aceitação com o cabelo, dificuldade de aceitação, às vezes, da própria família. Eu não queria me reencarnar nessa família. Eu não gosto dessa família, eu não gosto dessas pessoas, eu não gosto desse meu cabelo, eu não gosto desse meu corpo. Então, são dificuldades que os jovens trazem, né? E aí a gente vai elucidá-los. Mas espera aí, você escolheu esse corpo físico, você escolheu estar nessa família, você escolheu reencarnar em São Paulo, você escolheu conhecer, né, esse grupo espírita aqui que está te dando sustentação, porque não pense, gente, que a gente está num grupo espírita, que a gente não tem espíritos na nossa casa espírita que não sofrem e que não têm ideação ao suicídio, porque nós temos e temos muitos. Uma pesquisa que nós fizemos na federação, em 2018, foi uma grande surpresa para nós fazermos essa pesquisa e identificar que muitos dos nossos jovens já tinham tido ideação ao suicídio e muitos estavam com a ideação ao suicídio. Foi uma surpresa para nós. Muitos já tinham pensado em tirar a sua própria vida. E quais eram os pontos de fragilidade desses jovens? A família, a sociedade, o ambiente escolar. Muitos sofriam bullying no ambiente escolar.
né? Então, nós nascemos numa sociedade, né, que, por enquanto, é uma sociedade que não nos favorece no ponto de vista de mostrar para nós as nossas qualidades. Então, ela idealizou um corpo perfeito, um cabelo perfeito, e a gente quer se enquadrar nesse padrão de beleza. E quem não está enquadrado nesse padrão de beleza, eles sofrem os bullying, né? E, às vezes, o jovem sofre bullying até mesmo dentro da casa espírita, gente. Com frequência, quando às vezes chega, né, tem muito jovem que já relata, não é uma fala minha, Vera, mas a gente perceber que os jovens, né, vêm e percebem que às vezes o adulto, né, olham para eles com outros olhares, porque eles estão com as calças rasgadas, porque estão com o cabelo verde, cabelo vermelho, né? Muitos já vêm com as tatuagens, então eles são olhados com outros olhos. E isso faz eles pensarem que eles não são aceitos no grupo. E essa não aceitação no grupo é o que faz pensar que eles não são merecedores. Não são merecedores do espaço, não são merecedores da própria vida, não são merecedores da família, e isso acaba angustiando, né? Trazendo aí, junto com as suas dificuldades, né? De ter aquela autoestima elevada, de falar, não, podem fazer o bullying comigo, mesmo fazendo bullying comigo, né? Eu vou me fortalecer, você que faça bullying, eu vou viver feliz do jeito que eu sou, né? Porque quem tem autoestima elevada, ele vai pensar assim, né? Pouco importa o que você pense de mim, o que importa é o que eu penso, né? E já é um espírito que está com a sua consciência ligado aí a Deus, aos seus mentores, aos bons espíritos, né? Então, trazendo essas reflexões para os jovens. Lê, você quer falar alguma coisa? Eu queria falar disso que você está... Você pode me interromper, e todos vocês também, tá? Então, quando você estava falando aí do adolescente, né, de ele aceitar o corpo, aceitar a forma como ele veio, né? Então, tem aqui um livro do Divaldo Franco, né, que é o Adolescência e Vida, pelo espírito da Joana de Ângeles, e que esse livro é um livro muito importante, assim, é um livro muito bom para a gente ler e para a gente trabalhar com os adolescentes, porque ele explica esse período da adolescência que o jovem passa, que a maioria dos jovens passam, né? Que é a aceitação de si próprio. Então, aqui, nesse livro, ele fala que esse período da adolescência é nesse período que são determinados, né, os programas reencarnatórios de todos nós. Então, ela tem uma parte que fala assim, é nesse período, na adolescência, que se determinam os programas, os projetos de vida que se tornarão realidade ou não, de acordo com o estado emocional do jovem. Olha que coisa importante. Depois ela fala assim, para tanto, o propósito de vida do jovem deve centrar-se na busca do conhecimento, na vivência das disciplinas morais, a fim de preparar-se para as lutas, nem sempre fáceis, do processo evolutivo, na reflexão, também na alegria de viver, nos prazeres éticos, na recreação, nos quais encontra resistência e renovação para os deveres que são parte integrante do seu processo de crescimento pessoal, né? Então, o adolescente, a gente tem que pensar o seguinte, que o adolescente atual, ele é um espírito envelhecido já, né? Ele está, nesse momento, como um adolescente, né? E continuando, a Joana de Ângeles fala mais. O adolescente atual é espírito envelhecido, acostumado a realizações nem sempre meritórias, o que lhe produz anseios e desgostos aparentemente inexplicáveis, insegurança e medo sem justificativa, que são remanescentes de sua consciência de culpa em razão dos atos praticados que ora veio reparar, superando os limites e avançando com outro direcionamento pelo caminho da iluminação interior, que é o essencial objetivo da vida. Então, é muito importante, é muito pertinente essa fala da Joana de Ângeles, porque ela vai de encontro ao período físico que o adolescente enfrenta fisicamente, que são as mudanças no corpo, né? Que deixa de ser criança e começa a dar os sinais
na adolescência, os sinais físicos da adolescência. Então, toda essa transformação, ela é casada com essa transformação espiritual. É o mesmo período, no período que o espírito está assumindo o seu plano reencarnatório, ele também está assumindo que o seu corpo está se transformando. Ele não vai mais uma criança, ele agora já vai estar passando para ser um adulto daqui a pouco. Então, ele está nessa fase de transição. Então, isso é junto, isso é casado, né? Então, é por isso que explica muitas coisas que os adolescentes passam nessa transformação, que são importantes. As transformações físicas, que a Vera pode explicar bem melhor, que fazem parte mais do psíquico, né? Da pessoa, do ser, mas ela é casada com esse momento espiritual, que é importantíssimo, né? Então, se é na adolescência que o projeto reencarnatório do espírito se consolida, e é nesse período também que o corpo físico vai se transformando para a fase adulta, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência quando a gente está na sala de aula, quando a gente vê aquele jovem lá rebelde, né? Que a gente fala, nossa, rebelde sem causa, não tem motivo nenhum para nós. Para ele, não. Né? Nós temos que ter esse olhar de amor mesmo com esse adolescente, né? Com os adolescentes. E pensar isso, gente, nós já passamos por isso. Incertezas que a gente tem do nada, não sabemos, inexplicáveis, mudança de humor inexplicável. Muitas vezes, pode, que nem a gente fala, né? Os médicos falam, a mudança de hormônios também é junto. Está mudando os hormônios, mas eu também, lá no fundo, meu espírito está sentindo que chegou a hora dele assumir a vida dele. Chegou a hora dele assumir as suas responsabilidades. Que ele tenha o receio. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir... pegar esse meu plano encarnatório, isso que eu projetei para a minha vida, vou conseguir? Então, é uma fase de muitas incertezas, que são explicadas também pelo espírito, que nós somos, né? Espíritos imortais, né, Vera? Vai lá. Uma coisa interessante, né, Lenita? Porque, assim, nós nascemos, mas por mais que a gente tenha, né, somos espíritos, temos os conceitos espíritos, mas não somos educados, pelo menos não fomos, acho que a partir de agora, né, a gente está com um olhar cada vez mais acurado sobre a vida espiritual. Então, nós somos educados para valorizar as coisas externas de uma certa forma. A gente já nasce, né, vamos crescer, vamos adolescer e vamos trabalhar, e a nossa vida se resume em trabalho para conquistar uma casa, para conquistar uma família, para conquistar bens materiais. Mas espera aí, eu sou um espírito. Então, assim, como a Jussana, ela acertou muito bem, é desde pequeno. Então, desde pequeno, nós temos que educar o nosso olhar para nos entendermos que somos espíritos e devemos viver como espíritos aqui nesta terra. Como espírito. Quando a gente vive como espírito, a gente sai do patamar do olhar do espírito, das coisas materiais. Né? Então, ter uma casa, ter um carro, né? Não vão ser tantas expectativas que a gente vai criar como na vida espiritual, porque eu vou estar vivendo a vida do espírito. E viver a vida do espírito significa aceitar o espírito do jeito que é, né? Ter essa consciência de erro, de imperfeição, né? De que eu não vou fazer tudo certo, de que eu não sou o perfeito, que eu não tenho o corpo perfeito, que eu não vi. Estamos caminhando para essa perfeição, né? Caminhando. A Vera já volta, né? Mas é interessante essa pontuação. A Joana de Ângeles, ela traz um material muito rico, né? E muito bom, e já começa no autoconhecimento. Com o corpo que todo mundo fala que é o bonito. Então, travei de novo, Jussânia. Você travou, eu acabei falando um pouquinho das coisas que a Joana de Ângeles traz com tanta propriedade, né, em relação a esse assunto. Inclusive, o autoconhecimento, a gente pensa que o autoconhecimento é agora, depois de adulto, né? E quando nós trabalhamos desde a criança, desde a infância, já esse autoconhecimento,
conhecimento, quando ela chega na adolescência, ela vê esse projeto, esse programa reencarnatório dela, claro, de uma forma subjetiva, mas já focando, porque o espírito já vem se preparando para essa fase, né? Exatamente, Jussânia. Eu estava tentando falar, não sei se vocês ouviram, eu tentando falar isso, da gente viver na vida aqui na Terra do ponto de vista espiritual, né? Nós nascemos e somos educados, né? Não para ver a vida espiritual, né? Tanto é que assim, com os nossos pais, quando a mãe engravida, o que ela se preocupa? Em comprar o berço, a roupa, o quarto, né? Poucas mães se preocupam de fazer um evangelho no lar para esse espírito que está reencarnando, de se preocupar com a vida desse espírito, né? Que esse espírito precisa, o que ele trouxe na sua programação, né? A gente pensa primeiro nas coisas materiais e a gente vai educando naturalmente os nossos filhos para as preocupações do mundo material, que ele tem que ter uma profissão, que ele tem que ter uma boa escolha, que ele tem que ter uma boa casa, que ele tem que ter uma boa mulher, sabe assim? Então, e às vezes esquece de educar o filho para se auto-olhar. Peraí, filho, vem cá, olha para dentro de si, identifique as suas habilidades, quais são as coisas que você gosta, né? Onde que você quer viver, o que você gostaria de fazer, né? Fazer com que ele reconheça suas habilidades e viver com as habilidades que ele reencarnou, né? Então, se ele tem habilidade para ser um médico, estimular essa habilidade nele, se tem uma habilidade para ser um artista, estimular essas habilidades e viver com essa coisa interna, né? Não da coisa externa. É como se a gente quisesse trazer o mundo de fora para dentro, e é ao contrário. Tem que tirar o mundo interno e levar ele para fora, né? Então, isso é um autorrespeito profundo, né? Se você olhar para suas habilidades, reconhecer e viver disso, é muito autorrespeito por si, né? Então, é um crescimento muito grande. E isso dá uma grande autoestima, né? Isso também, Vera, só te interrompendo rapidinho, isso daí também entra para nós todos, né, para o adolescente principalmente, a fé na vida futura, porque nós não somos essa vida, nós não somos só aqui essa vida, nós estamos passando por essa vida para cumprirmos nosso plano reencarnatório e fazermos aquilo que for melhor, né? Então, se a gente não tem a fé que existe uma vida futura, que nós viemos do mundo espiritual e vamos passar por aqui, como se nós tivéssemos entrado em Harvard para cursar lá uma universidade, mas voltaremos para o nosso mundo, o verdadeiro mundo, né? Então, se a vida acaba aqui, fica realmente quase que impossível você aguentar todas as pressões, né? Tudo isso que o jovem enfrenta, todas as dificuldades que ele apresenta, porque ele tem uma vida só para cumprir tudo. Como ele vai fazer? Ele vai entrar em desespero, ele vai dizer que não aguenta e ele vai querer sair fora, que aí é onde que ele tem o sentimento de querer morrer. Quero morrer, eu não aguento. Agora, se essa criança, ao nascer, né, for trabalhado com ela, como a gente trabalha nas casas espíritas, nas nossas salas de aula, né, que nós estamos de passagem, que existe uma vida futura, que essa vida nós temos que fazer o nosso melhor, que nós vamos ter muitas dificuldades, mas que nós estamos amparados. Nós temos a família, nós temos os nossos mentores, nós temos muitas ajudas, os amigos, muita gente está aqui para nos ajudar. Se a gente tiver esse olhar de que não estamos sozinhos, de que a vida continua, não vai ter esse sentimento, porque você está amparado, você vai estar assim, alimentado. Então, você não vai querer terminar essa vida, porque você sabe que se você fizer isso agora, você vai voltar de novo, tendo que cumprir tudo aquilo de novo, passar por tudo aquilo de novo, e às vezes numa situação pior do que a que a gente veio agora, né? Então, essa fé que existe uma vida futura, de que eu não estou aqui para sempre, eternamente, não tenho só essa vida, eu posso conquistar muitas coisas, se não for nessa, vai ser em outra, vai ser em outra, vai ser em outra, eu tenho muito tempo. Então, eu não vou me desesperar com as minhas dificuldades, né? Eu vou conseguir ultrapassá-las da melhor forma possível, naquilo que eu conseguir, né?
Então, esse sentimento é que faz também com que a gente, né, crie todas essas doenças aí, né, as depressões, enfim, né, desse sentimento de impossibilidade. É impossível para mim fazer tudo isso aqui, eu não consigo. Então, eu quero morrer, eu não quero ficar aqui, né? Então, seria, né, Lenita, seria a construção de uma expectativa de vida que não condiz com a realidade do espírito, né? Que desfoca, porque, na verdade, essas expectativas, elas criam objetivos, elas criam sonhos que, muitas vezes, o espírito não que não tenha condições de atingir, né? Porque o potencial nosso é estimulado a cada prova, a cada passo que nós damos. Mas, às vezes, não é o momento e não é o objetivo principal da questão em si. Nós sabemos que o espírito ele pode evoluir, mesmo que não seja diretamente associado àquela determinada prova, porque existem formas de fazer, sim, né? Mas, às vezes, a expectativa nossa não tem que ser daquele jeito, daquela forma. Aí eu me contento. Não sendo daquela forma, aí começa a entrar o desespero. Aí entra, né, a aceitação de você mesmo. O conhecimento, o autoconhecimento, quer dizer, está tudo interligado, né? Então, é um conjunto que a doutrina espírita, ela esclarece, assim, ela abre os olhos, né, da gente. Ela mostra direitinho onde está, que ponto é esse, o que é o que, na verdade. Então, isso é muito importante a gente levar para o jovem, porque quando, às vezes, uma palavra, uma frase que a gente fala com ele, com o jovem, aquilo muda a vida dele. Ele passa a pensar, o espírito, ele vai resgatar isso lá no fundo, lá no, né, nas vivências dele, e ele vai pensar, daquele ponto em diante, tudo pode mudar, né? A forma como a gente vai falar, a Vera sabe falar mais ainda melhor sobre isso, né, no sentido da psicologia, né, que trabalha tudo em conjunto, mas a forma que a gente vai falar. E eu acho que a doutrina espírita, nós, como educadores espíritas, nós temos essa ferramenta na mão, né? Nós temos a ferramenta de mostrar a doutrina, de levar esses conhecimentos, de plantar essas sementes, né? São sementes que são plantadas. Pode ser que a gente não vá ver hoje a plantinha, né? Nós não vamos ver, mas ela com certeza foi plantada. Isso que importa, né? A minha internet caiu de novo, mas tudo bem. Caiu. Agora tá. Então, gente, olha, a autoaceitação não significa se acomodar com a vida que se tem. É assim mesmo. A autoaceitação não é isso. A autoaceitação é ter clareza das nossas fraquezas e das nossas habilidades e trabalhar com muito amor por nós mesmos. Nós precisamos aprender a celebrar as nossas conquistas. A gente não faz isso. A gente quer, às vezes, conquistar alguma coisa, a gente conquista, mas a gente não celebra. É mais fácil a gente celebrar as coisas do lado de fora do que as coisas do lado de dentro. Então, às vezes a gente quer, vamos por exemplo, assim, eu quero ter uma disciplina melhor com os meus horários. Então, a gente conquista, né, essa disciplina com esse horário e a gente não celebra isso. A gente precisa celebrar, a gente precisa se educar para ver e reconhecer, nossa, que legal, eu fiz isso por mim, eu conquistei isso. Isso é uma conquista do espírito, é um trabalho que ele fez, é um esforço que ele teve com ele mesmo e ele conquistou. E a gente precisa ensinar também os jovens a celebrar as suas conquistas, porque isso vai melhorando as suas autoestimas, né? Então a gente precisa dar esse suporte, assim. E são pequenas coisas, gente, aquelas coisas mais bobas que a gente, né, que a gente faz, que a gente não valoriza, a gente precisa valorizar. Isso é autoaceitação, não é ficar se acomodar, mas a gente ter essa clareza, né, das habilidades, das conquistas, né, do trabalho que a gente fez, né? Então, assim, valorizar. Isso é o mais importante. E o autoconhecimento também, ele vai implicar no quê? Em ter consciência da nossa história de vida, né? A partir daquilo que a gente observamos de nós mesmos, né? Qual é a nossa motivação pela nossa vida? Quem é a minha família? Né? Qual é essa família que eu reencontrei aqui? É a primeira encarnação? Já encarnamos juntos? E aí a doutrina nos dá, né?
Quando a gente tem muita afinidade com a nossa família, tudo que a gente convive com ela é mais fácil. Quando a gente tem muitos desencontros, né? Talvez são as primeiras encarnações, ou talvez a gente se desajustou. É preciso saber disso, né? E é gostoso quando a gente sabe os nossos pontos fracos com a família, que a gente vai aprendendo a ter paciência. Porque são essas pequenas frustrações que a gente tem em família, né, que vai também trazendo desespero, às vezes, para os jovens e colocando ele em pontos de fragilidade, né? Então, a gente precisa dar esse suporte. Olha, essa família que a gente está aqui é uma família que a gente escolheu lá na espiritualidade, a gente vem com, né, com as nossas adversidades, e serão as nossas adversidades que fará com que a gente aprenda, né, um com o outro e saia grandioso dessa encarnação, né? E o autoconhecimento também é ter consciência da nossa personalidade, saber como nós somos, qual é a minha personalidade, é uma personalidade mais agressiva, mais calma, né? Eu sou mais tranquila, sou menos tranquila. Então, se eu sou uma pessoa, né, que eu sou mais raivoso, tenho mais ira, então a gente vai se ponderar mais, né? Vai se observar mais, falar assim, não, calma, preciso ficar mais ponderado, né? Se eu sou uma pessoa mais calma, né? Eu já sei que eu sou mais calma, que eu vou me colocar dessa ou daquela forma. Então, assim, e aí, para nós, né, Joana de Anjos, como que a gente vai ter esse autoconhecimento? Joana de Anjos ela é bem clara, e não só Joana de Anjos, mas o Livro dos Espíritos também, né, na questão 919, né, qual o meio mais prático e eficaz de se conhecer nesta encarnação, né? Então, né, o Santo Agostinho já fala, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, né? Então, e Joana de Anjos, ela vem com a bagagem da meditação, né, de interiorização, né? Fechar os nossos olhos e interrogar todos os nossos pensamentos, questionar tudo o que estamos pensando, né? E paulatinamente a gente vai trazendo e se conhecendo, né? Então, assim, é um processo que é doloroso, não é fácil também a gente se autoconhecer, principalmente de reconhecer as nossas dificuldades, que a nossa grande tendência é achar aquilo que a gente vê de bonito em nós, né? E às vezes o que a gente acha que não é bonito, a gente tende a colocar, deixar guardadinho lá. E eu não posso ver e também não posso mostrar para o outro. Porque se eu mostrar para o outro a minha fragilidade, ele não vai gostar de mim. Então, assim, é uma cultura que nós fomos educados, que a gente precisa tirar isso. Nós precisamos aprender a gostar das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, das nossas doenças, daquilo que a gente não gosta em nós. Então, se eu sou uma mulher raivosa, eu tenho que gostar da minha raiva e falar, não, pera, chega de raiva, né? Vamos, a partir de agora, a trabalhar a minha raiva. E não ter vergonha de ser uma mulher que tem raiva, né? Porque a raiva ela vai surgir na nossa vida. Então a gente às vezes fica colocando, né, um rostinho bonito, uma aparência bonita, e como se a gente fosse a pessoa mais perfeita, só que nós não somos, né? Por enquanto, nessa encarnação, chegaremos à perfectibilidade, né? A doutrina espírita nos esclarece, né? Todos nós seremos espíritos perfectíveis, né? Que é a perfeição relativa, que absoluta é somente Deus. Mas nós conquistaremos isso. Mas nesta encarnação, por enquanto, nós ainda temos questões, né, que a gente precisa se revelar para nós mesmos, né, e não ficar com vergonha, caso essas nossas fragilidades sejam reveladas ao outro, porque é a nossa vida, né? E isso nos dá muita segurança de vida, nos dá força, nos dá sustentação, né? É conhecer as nossas potencialidades, né? Quer falar um pouquinho, Lê? Deixa eu só fazer um aporte, né? A Cristina está comentando a respeito das obras, disponibilizar o nome dos livros de Joana de Ângeles, né? Seria interessante aí se puder repetir um pouquinho, assim ela já vai anotando. Aí para todos nós também, né? Eu sei que tem o Ser Consciente, tem o Ser Integral. Isso. Com base nessa aula, eu peguei o Ser Integral, o Homem Integral, na verdade. Tem o Ser Integral, tem o Homem Integral, tem o livro da Gratidão, que é um livro muito bonito também, que é um livro que a gente tem que esmiuçar, porque é um livro assim que
ela traz com muita força, assim, a nossa ligação com Deus, né? Que todos nós estamos ligados a Deus. E, assim, a vida é uma oportunidade para a gente se ligar ainda mais a Deus, né? Então, esse livro da gratidão é uma gratidão por tudo, assim. Então, você agradece a família, as pequenas... Travou novamente. Travou. Deixa eu ver quais livros estão aqui, ó. Ela colocou, é o livro Leis Morais na Vida, que é de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O Homem Integral, também do Divaldo. Sabe o que eu vou fazer, Lenita? Eu vou colocar no chat, assim a gente já compartilha com todo mundo, né? Vamos. Então, vamos lá. A gente já... Então, vamos lá. Obras, a minha internet está muito instável, Lenita. Tá bastante. Então, as obras de Joana... Eu estou colocando, Vera, no chat, tá? Pra gente... Tá bom. Eu peguei aqui do nosso plano de aula, que você colocou aqui como bibliografia, tá? Aí eu passando para ela. Tá. Legal. Uhum. Então, você colocou Leis Morais da Vida. Leis Morais da Vida. Do Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Qual mais? O Homem Integral. Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Qual outro que você falou? O outro você não pôs aqui, ó. Ser Integral. Aí tem, O Homem Integral. Aí tem o Ser Consciente, né? Acho que é. Isso, Ser Consciente. Então, né? Aí tem o Adolescência e Vida, que também é do Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Adolescente e Vida. Adolescência e Vida. Adolescência? Não esse. Ele escreveu André Luiz, Missionários da Luz, né? Cristina, acho que você conseguiu. Para todos nós, essas obras são bem importantes, interessantes, até para a gente fazer futuras pesquisas, né? O que eu queria comentar é que me faz lembrar muito a questão da tríade de Joana de Ângeles, né? Que é o espiritizar, qualificar e humanizar. Dentro do processo de evangelização, educação infanto-juvenil, como ela cai bem, né, nesse conceito que vocês trazem para a gente. Por quê? Porque esse trabalho com as crianças, com os jovens, eu vou falar conosco mesmo, né? É que nós estamos falando de educadores, mas é o processo nosso também. Esse conhecimento, esse reconhecimento do ser espiritual, que começa já desde a criança, vai potencializando, né, a espiritualização deles, que é a proposta, né, a qualificação deles, que é a proposta de colocar em prática, como a Vera mesmo falou, as suas habilidades, né, ao mesmo tempo que humaniza esse ser espiritual para a autoaceitação, para o seu trabalho na obra divina, né, que é todo um processo, e, consequentemente, a sua própria evolução, né? Então, fecha bem a tríade de Joana de Ângeles dentro disso que vocês estão trazendo para a gente também, né, que é o espiritizar, qualificar e humanizar, que é a proposta que, na verdade, vem fortalecer o trabalho do educador junto às crianças, né? A gente pensa que é só lá para nós, lá na fase adulta, não, mas a gente já começa espiritizando, qualificando e humanizando já desde pequenininho, né? É muito interessante a colocação da Joana, né? Porque, assim, ela vem muito forte trabalhando as potencialidades, ela faz todo momento a gente reconhecer e identificar, né, que a gente tem as potencialidades. E muitos podem falar assim, pode questionar, o trabalho de autoconhecimento é muito difícil, né? Mas a doutrina, ela nos esclarece, ela nos dá suporte, ela tem muitos recursos, né? A própria Joana de Ângeles, né, tem uma frase dela que eu até separei, que fala sobre essa potencialidade, né? Ela fala assim, olha, o homem possui admiráveis recursos interiores não explorados.
Ou seja, nós não exploramos os nossos recursos. Então, todas essas obras dela, ela vem trazendo, né, o assunto, fazendo com que a gente olhe para dentro de si e explore essas nossas potencialidades. É como se nós fôssemos criados pessoas ruins e para o mal, né? E a doutrina vem falando, não, nós somos pessoas amorosas e fomos criados como amor e para o amor, e temos dentro de nós um potencial enorme que precisa ser explorado e identificado por nós. Precisamos reconhecer isso, né? E esse potencial, ela fala, ele dorme aqui dentro, né? E ele está aqui aguardando ser desenvolvido. E esse desenvolvimento, ele vai acontecer quando? Quando a gente olhar para dentro de si. É onde que ela vem com o exercício da meditação para a gente olhar para essa potencialidade, né? E aí a gente vai fazendo o quê? Uma conquista conosco mesmo. Nós vamos nos conhecendo e vamos nos autodescobrindo, né? E isso é o encontro real que ela fala conosco mesmo, né? Então, assim, ela vai falando que com tudo isso a gente vai se equipando de bens inesgotáveis do espírito, né? Que é tudo isso que vai dar força e sustentação para a gente transitar por essa vida sem nunca passar pela nossa cabeça a possibilidade de tirar a vida porque aqui não está legal. Porque a gente vai entender que as frustrações que a gente tem, elas fazem parte do nosso crescimento, ou melhor, a gente não vai nem se frustrar com determinadas situações, porque a gente já vai ter uma compreensão tão grande, né, a gente vai estar assim, de posse daquilo que nós somos, né? Então, Jussânia, falando do outro ponto que você trouxe, né, o valor do dia, qual o meu papel na vida do outro, que é uma coisa tão importante também, né? Porque a nossa felicidade, ela está intrinsecamente ligada à felicidade do outro. Se a gente é muito interessante, né? Deus é tão sábio com tudo isso, né? Porque ele nos colocou na nossa mão. Não dá para a gente ser feliz se o outro não estiver feliz. Observem vocês dentro de casa. Quando um familiar não está bem, você consegue ficar bem? Não, a gente não consegue ficar bem. A gente só está bem quando? Quando o outro está bem. Então, assim, eu preciso fazer algo pelo outro, né? E assim, ensinar os jovens a olhar para a fragilidade do colega, estender as mãos, dar apoio, acolher, né? Nesse tema valorização da vida, a gente fala muito do acolhimento. É um tema que a gente não pode julgar. Nós não temos julgamentos. Aliás, a gente não tem julgamento em nenhuma circunstância, nesse principalmente. Não podemos julgar as fragilidades, as fraquezas dos nossos irmãos. Nós precisamos estender os braços, né? E dar apoio, dar atenção, dar colo. Sabe aquele colinho gostoso, né? E isso é fazer caridade, gente. Certamente o nosso do outro é o de auxílio, é o de fazer a caridade, é de aprender com esse outro, né? Joana de Anjos, a gente fala que a gente precisa estar despertos para a vida, né? E estando despertos para a vida, nas experiências com o outro, a gente vai se aceitar e aceitar o outro como ele é e ajudá-lo também nas suas dificuldades. Então, quando a gente se aceita, fica mais fácil também de aceitar as dificuldades do outro, né? Sem julgamento, sem nenhum critério para olhar para a imperfeição do outro, né? Dar cola, dar apoio, dar acolhimento, entender esses momentos, né, que esses irmãos, né, passam por dificuldade, né? Outro ponto que você colocou, como acolher meu irmão em seus momentos difíceis, né? Gente, não tem outra coisa a não ser acolher sem julgamento. E às vezes a gente fala umas frases inadequadas, né? Não porque a gente quer falar inadequado, mas a gente fala, mas por que você está sofrendo tanto? Quem está sofrendo, a coisa que ele menos quer ouvir é por que você está sofrendo tanto? Porque se ele já está sofrendo é porque ele não sabe a resposta do sofrimento dele. É mais fácil a gente estender o braço e falar, vem cá, né? Só dar o braço, sem julgar e sem fazer muitas perguntas, né? Do porquê que ele sofre, do porquê que ele está querendo cometer os seus demais, por que você
quis cometer o suicídio, não façam perguntas. Deem colo, deem amor, né? O colo, o amor, o carinho, o respeito, respeitar esse momento de dor do outro é muito importante, né? Saber que ele está vivendo, seja uma frustração, seja qualquer situação que ele está experimentando, de dor, de sofrimento, de mágoa, de rancor, de insatisfação pela vida, insatisfação pela família, pela pessoa que se é, insatisfação pelo trabalho, né? Seja lá qual for a circunstância que ele está vivendo, né? Ele não quer ser julgado, ele quer ser acolhido com muito amor, né? Então, eu acredito que é isso, né? Essa caridade moral para com o outro, é dar cola, é dar carinho, é dar amor, e jamais fazer nenhum tipo de julgamento. Nós precisamos aprender a olhar pela pessoa que somos, pelo espírito que somos, tirando todo esse corpo físico, essas armaduras que a gente tem. É a nossa natureza íntima com Deus que é o mais importante. E isso é imbatível. Quando a gente aprender a olhar as pessoas desta forma e os outros nos olhar desta forma, nós ficaremos mais à vontade um diante do outro. Porque a gente não vai precisar ter mais julgamentos, porque a gente vai estar olhando aquilo que nós somos verdadeiramente, né? Sem medo de expressar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Né? Porque a gente faz muito isso, a gente tem medo de se expressar, medo de mostrar as nossas dificuldades, com medo de ser julgado pelo outro, né? Então, quando a gente aprender a não julgar, a gente vai ter mais, a gente vai sentir-se mais aceito, porque a gente sabe que o outro não vai nos julgar. E o jovem, ele passa muito por isso, porque ele tem um grande medo de ser julgado, né? Ser julgado porque, né, ele se sente uma pessoa diferente, né? Porque ele já traz, como a Lelita falou, ele está passando por um período, né, da adolescência, de saindo da infância e indo para o mundo adulto, né? Já é um período, biologicamente falando, um período de muitas transformações biológicas, de hormônios, né? De muitas mudanças físicas, né? O sistema nervoso dele está terminando de ser estruturado, né? Então, tem toda uma série ali de mudanças físicas, biológicas que estão acontecendo, e as psíquicas também, como a Lenita já tinha até falado, né? E isso coloca ele numa posição, às vezes, de fragilidade diante do mundo, né? Então, ele precisa saber disso também, né? E esse livro da Joana, que a Lenita contou, ele esclarece com muita propriedade isso, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a depressão. Lê, você quer falar alguma coisa? E também vocês, né, não falaram nada, não trouxeram nada para a gente? Fica aberto aí o bate-papo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou mesmo fazer trocar alguma experiência que vocês tiveram, fica à vontade, que é uma roda mesmo de conversa, né? Interativa aí com as meninas e com todos nós. Trocar experiência e falar um pouquinho é importante, né? Então, Lenita, que gostaria de falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo que nós até eu e Vera conversamos bastante sobre esse tema, né, Vera? E tudo que a gente vê nas nossas salas de aula, que a gente vê com os jovens da família, né? E que a gente precisa ser indulgente também com eles, né? Fazer com que, mostrar para eles que precisamos ter esse olhar mesmo de carinho, sabe? De amor na hora de receber as adversidades que eles nos trazem, né? Então, o acolhimento fraterno, esse acolhimento amoroso é importantíssimo, né? A gente teve vários casos nas salas de aula de alunos que tentaram o suicídio, né? Que a gente soube que tentaram, alunos que se cortaram, que se mutilaram, né? Com cortes, com gilete, com tudo, e que vieram para nós. Vem para o educador, vem para o coordenador, chega, ele vê na gente, às vezes, olha para o educador e sente a confiança de vir falar. Então, nesse momento é que a gente tem que saber realmente o que a gente vai falar ou não falar. Na dúvida, não fala nada, dá um abraço, né? Senta aqui, eu te compreendo, eu também já fui adolescente, senta aqui, se você quiser falar, fala, sabe? Esse olhar. E falar, uma vez, num caso
de aluno, assim, falando rapidamente, que eu sei que a gente tem horário. A aluna tinha tentado o suicídio, estava muito deprimida, muito triste, não falava, ninguém sabia o que era, porque era chorando toda hora. E durante a aula, no tema da aula lá, que foi falado, foi feita uma pergunta, e quando o educador respondeu que Deus não condena ninguém, Deus ama todo mundo, que Deus perdoa qualquer tipo de falha, qualquer tipo, aí falou, né? Qualquer coisa Deus perdoa, Deus dá novas oportunidades a todo mundo. Então, essa menina começou a chorar muito, foi quando ela contou. Então, olha só, ela se sentiu acolhida, pelo menos, primeiro pelo educador, pela sala de aula, tudo, mas o que acolheu o coração dessa menina? Foi o amor de Deus, foi saber que, por pior que fosse o que ela tivesse feito, ela não estava sendo condenada. Ela tem chance, sempre vai ter uma chance de recuperar, de melhorar. Então, é isso que a gente precisa, é isso que o jovem precisa, não ser condenado, não ser julgado, porque errar, todo mundo vai errar. E a adolescência é a fase que a gente mais comete os enganos, né? Porque não sabemos para onde vamos, não sabemos muito bem o que queremos, mas isso são experiências, é a experiência do espírito. Então, temos que ter indulgência com os nossos jovens, né? Com tudo que eles nos apresentam e tentar acolhê-los, como a Vera já falou, né? E esse próprio jovem, ele também pode acolher os amigos, porque o jovem, nada melhor como ele mesmo para entender as dores de um jovem, né? Eles sabem as dores, os sofrimentos, e a gente pode criar dinâmicas para eles se acolherem, para eles serem os ombros uns dos outros e um dar apoio para o outro, sabe? Aquela boa laranja que vai espalhar, né, aquela boa vibração, aquela boa sustentação para o grupo todo, né? Então, assim, porque ele entende o outro. Às vezes o jovem, eles não querem, às vezes, ouvir a fala de um adulto, né? Às vezes ele quer ouvir a fala de um próprio jovem. Quando ele tem um jovem que tem um fortalecimento e consegue transmitir isso com clareza para eles, olha, é uma maravilha isso dentro da sala de aula, porque esse jovem, assim, ele passa a ser até o líder da sala, né, dando essa sustentação e esse apoio, assim, porque, né, eles conseguem falar numa linguagem que eles mesmos se entendem, né? Mas, assim, nosso posicionamento, né, em qualquer circunstância, sempre é o de acolhimento. Acolhimento para conosco, para com as nossas fragilidades, né, e também, principalmente, com os nossos jovens, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre a depressão e o sentido de vida, né, que a gente ficou de falar também. Eu trouxe uma fala da Joana de Anjos, né, que ela esclarece para nós aonde que está, né, a depressão. Ela fala assim, ó, a depressão está na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de um comportamento afetivo. Encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo. Então, o que ela está falando para a gente? Que a depressão está na insatisfação em relação a si mesmo, né? Que não foi solucionada. Aí ela vai dando uma outra explicação. Predomina no self, na nossa personalidade, um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, no quais impulsos agressivos se rebelam ferindo as estruturas do ego, que emergem em surda revolta, silenciando os anseios, ignorando a realidade. Então, talvez frustrações e satisfações, talvez que já são vindas de outras vidas, né? Por situações que a gente mesmo, caminhos que escolhemos e não fomos bem-sucedidos, né? Às vezes situações amorosas, a gente não, né? Cada um tem aí o seu, né? O seu quinhão. Mas ela fala da insatisfação, e aí ela vem no contraponto, né, da gente ser satisfeito pelo aquilo que se é, né? Se a gente, né, fomos frustrados em algum momento, essa frustração precisa ser acolhida, precisa ser trabalhada e precisa deixar de ser uma insatisfação e ser algo que eu goste em mim, né? Porque só assim a gente vai resolver o problema da depressão, né? E aí,
biologicamente falando, a depressão, quando a gente entra em momentos de profunda tristeza e a gente vai dando vazão para essa tristeza, o nosso cérebro ele vai fazendo essa leitura de tristeza e vai emitindo, né, substâncias cada vez mais deprimentes, que ao chegar ao ponto de, para uma reabilitação neurológica, a gente vai precisar tomar uns remédios, né? A gente tem caminhos na psicoterapia, né, que a gente consegue, né, através do paciente ali na sala, ali, consegue reabilitar a depressão sem, né, sem um medicamento, mas em muitos casos não. A pessoa vai precisar ir para o psiquiatra, fazer uma intervenção medicamentosa, além da psicoterapia. Tudo por conta do quê? Dessa insatisfação que a gente tem em relação a si mesmo. Olha só o quanto que é importante a gente ter consciência dessas nossas insatisfações, né? Então, primeiro começa com a leitura de mundo, né? Qual é a leitura de mundo que eu tenho? Então, se o mundo que eu fui inserido, né? O meu lar, o meu ambiente familiar, social e escolar, né? Quais são os valores que eles me trouxeram? Né? Muito mais do âmbito material ou tem também do âmbito espiritual? Quando é muito do âmbito material, sem valores morais, a pessoa tem mais tendência a entrar numa depressão, porque ela vê as coisas só do ponto de vista material, né? Então, o meu corpo não é perfeito, o meu cabelo não é perfeito, eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa que erro. Agora, quando a gente já tem os valores morais alicerçados, isso nos dá sustentação para ter um outro entendimento da vida e fazer uma outra leitura da vida, né? De que a vida não se resume a esta vida, começa assim, começa que eu fiz escolhas no mundo espiritual e eu vim com a minha bagagem, com a minha cota, né? Daquilo que eu mesmo escolhi, né? Incluindo as minhas doenças, o meu corpo físico, a minha beleza, as minhas habilidades e as minhas fragilidades. Então, ter consciência de tudo isso é muito importante para a gente, né? E viver a vida do ponto de vista espiritual, né? Até o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que nós devemos olhar toda a nossa vida do ponto de vista espiritual. Em qualquer circunstância que a gente esteja, a gente vai olhar do ponto de vista espiritual. Quando a gente faz a visão, a leitura do ponto de vista espiritual, as coisas materiais, elas deixam de ter tanta importância assim. Né? O que vai ser mais importante vai ser verdadeiramente a vida espiritual. É eu ter essa consciência de que eu sou um espírito encarnado, que eu estou transitando nesta encarnação por um período que vai ser de no máximo 100 anos, que esses 100 anos em relação à nossa existência, né, a totalidade é um segundo em relação à nossa existência, e um segundo, se a gente pensar em termos de, né, de existência, um segundo é muito pouco. Então, eu vou suportar tudo que eu tiver que suportar nesta vida, né? Então, vou conviver melhor com a minha família, vou aprender, né, viver melhor com os meus amigos, no ambiente escolar, no ambiente social, né? Porque todos eles estão trazendo aprendizagens para a gente, né? E tem um ponto interessante, né, que até o capítulo 5 do Evangelho nos ensina, porque em muitos momentos da nossa vida a gente sente uma melancolia, né? A gente fica mesmo, né, melancólico, né? E o que é essa melancolia? Essa melancolia é a aspiração que a gente tem do mundo espiritual. No mundo espiritual é tão bom, é tão gostoso viver lá, se a gente não tiver no umbral, né? Mas, né, espero que a gente esteja em lugares bons, em colônias maravilhosas, né? E a gente tem essa aspiração do mundo espiritual e, de repente, a gente está vivendo aqui na Terra e a gente se sente melancólico porque a gente está vendo que as coisas não são como a gente, né, vê lá no mundo espiritual. Então, a gente sofre uma melancolia, né? É natural a gente sentir a melancolia. O que a gente não pode é dar vazão para essa melancolia e ficar cada vez mais melancólico, porque a gente pode entrar numa depressão, né? Uma depressão mais profunda, né? Que é o desinteresse pela vida. A gente não tem interesse por mais nada e começa a se abater e ficar em profunda tristeza.
tudo que a gente vê é motivo de tristeza, aí a gente já começa a ficar mais num cantinho reservado, já começa a querer dormir mais, a não querer levantar da cama, a não querer dar conta da própria existência, né? Então, a gente precisa acordar, se alimentar bem, beber bastante água, o nosso corpo precisa, né, desses alimentos que também favorecem para que a gente, né, tenha saúde física, saúde psíquica e saúde espiritual, né? Então, a Joana de Ângeles nos explica que nós somos um ser bio, psíquico, social e espiritual. Então, biologicamente, nós precisamos nos alimentar bem, dormir bem, acordar bem, tomar bastante água, fazer exercícios físicos, né? Por aí vai. Do ponto de vista psicológico, alimentar bem o nosso psiquismo com boas leituras, com bons filmes, boas conversas, estudar, né? Estudar a doutrina, estudar coisas que a gente gosta, fazer coisas que a gente quer, coisas que vão conduzir para o nosso objetivo, o nosso propósito de vida, né? Do ponto de vista social, ter bons relacionamentos, né? Se relacionar com pessoas que também tenham bons propósitos de vida. Não adianta a gente querer ser amigo das pessoas que, tipo, não querem nada com a vida. A gente pode até ser amigo no sentido de ajudá-las, mas não permitir que determinadas colocações daquelas pessoas fazem parte da nossa vida íntima, principalmente para o jovem, ensiná-los a ter esse discernimento, que determinados posicionamentos dos nossos amigos não nos agregam valor, né? E a gente precisa saber desses valores, né? Do ponto de vista espiritual, é a nossa comunhão com Deus, né? Essa nossa intimidade com Deus, nessa meditação que Joana de Ângeles nos ensina, a gente se liga a Deus, aos nossos mentores, né? Através da oração, né? Dos bons pensamentos, então a gente vai se alimentando espiritualmente, né? Tudo alimento, né? Alimentar o nosso corpo físico, alimentar o nosso psiquismo, né? As conversas, as relações também nos alimentam espiritualmente, e se alimentar espiritualmente, né? Falando propriamente direto, através da oração, dos bons pensamentos. Desta forma, né, tenho certeza que a gente vai ter sucesso na nossa encarnação e com certeza a gente vai estar valorizando muito bem a nossa vida, né? Dores, dificuldades, todos nós teremos acredito ainda por algumas encarnações, né, porque ainda somos espíritos imperfeitos, faz parte, é um trajeto natural, precisamos acolher com muito amor as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, nos dar colo, né? Como eu falei, a gente tem que ficar feliz com as pequenas conquistas nossas. A nossa vida é a vida espiritual, a gente usa as coisas materiais, a gente usa essa casa, usa essa cama para dormir, esse sofá para sentar, usa o carro para se locomover, mas nós não somos essas coisas. Nós estamos muito acima de tudo isso, nós somos espíritos imortais, e estamos no mundo material, fazendo uso dele para o nosso progresso moral e espiritual. Então, essa é a nossa conscientização, né? É isso que nós temos que levar para os nossos jovens. E agora eu quero abrir, né, para vocês falarem mesmo, trazer as colocações de vocês. Nós estamos construindo aqui um pensamento, quero saber se vocês concordam comigo, se é isso mesmo, se não é, se vocês querem, né, colocar outros assuntos, estamos abertos. Lenita? Acho melhor um de cada vez, Vera, está muito tumulto, não estou conseguindo ouvir ninguém, você. Eu só gostaria de reforçar a importância da doutrina, né, em todo esse trajeto. Ela traz um conjunto de obras que nos ajuda muito, né? Ela nos dá a vida real, ela nos esclarece, né, em relação à vida do espírito, ela nos traz o consolo através do Evangelho, né? Assim como ela traz a realidade espiritual, né, nas demais obras, né, tanto no Livro dos Médiuns também, Céu e Inferno, enfim, né, como a doutrina nos ajuda, e principalmente numa fase como nós estamos, né, que nós estamos à frente, acredito que alguns aqui também estejam, né, à frente como educadores,
mesmo que não seja da infância e juventude, mas que sejam na escola, né, no estudo sistematizado, porque espíritos somos, então nós vamos precisar de tudo isso que nós falamos aqui, nós vamos precisar o resto da vida, e certamente é como a Vera falou, né, nós vamos ter que encarnar ainda muitas e muitas vezes para nos aprimorar e nos esclarecer. O fato é, né, que nós estamos numa fase em que essas informações nos descortina algo que para nós não tínhamos acesso, né? Esse tudo bem, Sócrates falou lá atrás do autoconhecimento, aí a gente veio trazendo, mas não entendeu. E agora nós passamos a ver com mais clareza a importância desse autoconhecimento. Nós, como educadores, o importante trabalho do autoconhecimento, de ajudar, né? O autoconhecimento das crianças que nos são entregues, né? Por um período, né? Enquanto nós somos educadores, a responsabilidade que nós temos de trabalhar e trabalhar para uma geração que vem aí, essa geração nova, né? Que vai vir, que vai estar no nosso lugar. Então, o que eu trago também, acho que de tudo isso que vocês falaram, é a importância do respeito conosco mesmo, né? Eu acho que isso engloba muitas coisas, o respeito do que nós já fomos, respeito de quanto nós já caminhamos e respeito àquilo que nós temos de potencial ainda para caminhar para frente, né? Então, trazer essa mensagem para as crianças, eu entendo que é uma coisa muito importante, né? Até para alimentar daqui para frente, né? Eu gostaria de ouvir só um pouquinho mais, Vera e Lenita, né? Em relação a esse respeito, né? Nós vamos ver semana que vem algumas técnicas ou mesmo algumas aulas, né? Ideias de como fazer, mas ludicamente, vamos dizer assim, né? Trabalhar essa de forma lúdica. Mas um espírito, por exemplo, em tenra idade, que nos chega, que nos aproxima, como que nós podemos trabalhar dessa forma, né? Desse descortinamento que hoje é claro para nós, né? Talvez até um espírito que esteja conosco está até mais avante do que nós em termos né? Nós não sabemos, mas vamos dizer assim, numa forma geral. Como que esse espírito, quando ele chega para nós nessa tenra idade, como que nós podemos descortinar isso neles, né? O que nós podemos oferecer a eles nesse sentido teórico, né? Vamos dizer, dessa questão, para poder ajudá-los? A gente fez um projeto bem interessante o ano passado, que tinha o objetivo da gente refletir, né, tudo isso que a gente falou aqui era o objetivo da aula. A gente voltar os nossos olhos para nos reconhecer e saber qual é o nosso sentido de vida mesmo, né? E era qual o sentido de vida com Jesus, né, Lenita? Era o tema? Era um projeto de vida com Jesus. Projeto de vida com Jesus. O projeto de vida com Jesus, ele visa a gente auxiliar os jovens a estabelecer as suas metas de vida, reconhecendo as suas potencialidades, né? E linkando todo o seu projeto, a sua vida, tudo aquilo, os anseios, todos os seus desejos, né? Para que eu reencarnei, aonde o que eu vou fazer, né? Eu sei que eu tenho a minha vida espiritual para ser desenvolvida, mas onde que eu vou trabalhar? Porque é nessa família, nesse trabalho que diretamente eu estou desenvolvendo as minhas habilidades espirituais, né? Então, fazer esse caminho com eles, fazer com que eles olhem para dentro deles, né? E vão construindo isso, né? E aí, assim, com reflexão mesmo, é dinâmica, reflexão. A cada aula a gente traz uma proposta, né? De uma dinâmica que faz com que eles se olhem, né? Então, tem umas que são curtinhas, umas mais longas, eu posso trazer na semana que vem, né? Mas, assim, é um processo, assim, a gente faz meditação também, põe a musiquinha calma, faz eles, né, se interiorizarem, refletirem, fazemos também das emoções, mostramos as carinhas para eles escolhem qual a emoção que eles estão sentindo naquele dia, e aí eles falam daquela emoção, né? Então, quando eles estão falando e trazendo todo aquele conteúdo, a gente está analisando todo aquele conteúdo, e aí a gente vai trazendo todos os conceitos da doutrina espírita, dando um ponto de apoio para ele, né?
Então, a gente traz muito o alicerce da família, porque, de certa forma, a família vai ser quem vai alicerçar, né? Então, a gente fala muito dos laços de família, que essa família que a gente tem é uma família extremamente importante para a gente. A gente vai amarrando a doutrina espírita naquelas suas fragilidades, naquelas suas dificuldades. Muitos trazem a questão do bullying, né? Que eles não são aceitos nos locais que estão, às vezes mesmo dentro da família, mesmo tem, tipo, determinadas chacotas, né, aquelas falas inadequadas dentro da família também, então, e eles têm dificuldade, eles não entendem o porquê as pessoas têm aquelas falas com eles, né, então a gente vai discutindo, vai abrindo abertamente mesmo, sabe, falando, conversando, principalmente dando colo, dando apoio, né? E sem julgamentos, ensinando eles a olhar a fragilidade, que todos nós temos fragilidades e todos nós temos dificuldades. Né? A dificuldade não é só dele, a dificuldade dele é de todos, né? Essa das emoções é muito legal, porque sempre traz muita bagagem, né? Porque a gente tem muitas vezes dificuldade de olhar, né? O que o jovem está sentindo, como que ele está, né? Então, nessas dinâmicas, a gente observa as fragilidades, que às vezes a gente nem imagina que está, né? A gente vê o aluno sentado ali na sala de aula, a gente acha que está tudo bem, né? Ele está ouvindo, né? Às vezes não está ouvindo, né? Às vezes põe o fone de ouvido, né? Que hoje em dia, com os celulares na mão, é uma briga a gente estar na sala de aula com os fones de ouvido, né? Não sei se vocês têm esse problema, às vezes a gente encontra, né, Lenita? Então, mas assim, as dinâmicas elas favorecem para que eles falem, né? E quando eles falam, a gente consegue identificar os problemas, né, maiores que estão apontando ali. Acolhimento e muito amor. Muito carinho. Uma coisa que os jovens gostam muito de fazer em sala de aula também são os estudos de caso. Então, ou a gente traz algum caso da atualidade, vamos discutir sem... A primeira regra do jogo é não pode julgar, não tem julgamento. E aí vamos trazer dentro da doutrina espírita quais as leis divinas que vão se encaixar ali, e qual a fala, o que Jesus faria, e vai discutindo o caso. Ou, às vezes, a gente cria um caso, vamos supor, que a gente saiba que já aconteceu no ano passado com o próprio aluno, sabe? Um outro aluno de outra sala. E traz para fazer uma roda de conversa, para estudar esse caso e chegar numa conclusão. Eles amam fazer isso. Porque eles mesmos, um já vai falando para o outro, um começa a falar, não, mas porque esse daí ele não devia, porque isso aqui, aí o outro fala, não, mas não pode julgar, você tem que dar uma solução sem julgamento. O que você vai fazer? Então, isso é um tipo de atividade assim, que eles amam fazer, porque eles têm autonomia de colocar o que eles pensam, de colocar o conhecimento que eles têm já da doutrina, eles pesquisam, né? Então, logicamente que a gente conduz, a gente já dá um roteiro e tal, mas é muito legal esse tipo de trabalho. Se ninguém se ninguém tiver nada para falar, aí eu posso fazer uma dinâmica aqui rapidinho aqui, para vocês terem uma ideia, assim como é gostoso. Eu acho que podia, se vocês concordarem, a gente pode fazer, né? E aí a gente já parte para o encerramento, até a gente avançou um pouquinho no horário, mas é uma construção tão benéfica, né? E que nos deixa tão alegres, hein? Vera, eu acho que é bem providencial. Vocês topam? Vamos fazer, então? Todo mundo? Legal. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar que nós estamos numa grande viagem. A gente pode até fazer um paralelo que essa grande viagem é a nossa encarnação. Então, nós estamos numa grande viagem, nós vamos embarcar num navio. Eu quero que vocês imaginem, né, um navio. Imaginem que irão fazer uma longa viagem de navio sem previsão de volta. E que na mala de cada um de vocês só poderão levar 10 coisas, não importando o tamanho, nem peso e nem valor. Então, quem está com lápis e caneta, aí escrevam 10 coisas que vocês vão levar na mala. Então, listem, né, 10 coisas essenciais
que vocês desejam nesta viagem. Essa viagem é longa, mas o navio não permite que leve muita bagagem. Vou dar um minutinho para vocês anotar. Então, após vocês terem já listado, né? Tudo está devidamente organizado, todos estão embarcados neste navio com as suas malas prontas. Já estamos em alto mar. E em alto mar surge um problema de última hora. Sérios danos no navio. Vão obrigar toda a tripulação a aliviar a carga. E aí o comandante ordena que cada um jogue 5 das coisas que vocês listaram na sua lista e que está aí na sua mala. Então, vocês podem jogar 5 coisas no mar. A decisão é difícil, mas tem que ser obedecida. E vocês deixem as 5 coisas mais essenciais. Já escolheu? Já jogou fora, Maria Aparecida? O que você... Ótimo. Então, é que eu estou acostumada a fazer viagem, porque eu levo sempre muito pouca coisa. Carregar bagagem não dá. E eu pus muito pouco mesmo, porque eu pus livros, roupas e fotos. Pronto. Ótimo. Nós já vamos falar já. Espera só um minutinho, deixa eu dar continuidade. E aí, gente, o que aconteceu com esse navio? O comandante observa que aproximou-se uma grande tempestade. E aí o comandante pede que mais 3 coisas sejam descartadas e jogadas ao mar, porque só assim será possível preservar a vida de todos. Então, joguem mais 3 coisas fora. Agora, chegamos ao fim do nosso destino, mas ainda temos que passar pela alfândega. E para passar pela alfândega, temos que descartar mais uma coisa que levamos. Podemos ficar apenas com uma. Todos prontos? Prontos? Qual é a bagagem que a gente nunca abandona? Ai, família. Família. Vocês levaram a família na mala? Eu dei um jeitinho. Que ótimo. O que mais vocês escolheram? Eu fiquei com Deus, só sobrou para mim Deus. Não sobrou Deus para você? Ó, sobrou tudo, né? Então, né? Foi fácil fazer as escolhas? Não. Foi fácil? Foi difícil jogá-las fora? Escolher? Foi. Bastante. Qual foi a coisa que vocês preservaram?
Qual foi o sentimento que vocês tiveram quando vocês tiveram que descartar as coisas essenciais que vocês haviam escolhido? Coragem. Vocês tiveram... Coragem. Oi? Coragem. Vocês tiveram dificuldade para descartar as coisas? Ah, de certa forma, sim. Tive que escolher, né? Quais foram as coisas que vocês tiveram mais dificuldade? Em que momento foi mais difícil descartar as coisas? No primeiro ou nos próximos? Nos próximos, né? Nos próximos. Foi difícil de fazer a lista? Em que momento foi mais fácil? Por quê? Aí perguntas que a gente pode fazer para os jovens. Que conclusões cada um chegou a respeito das dificuldades e o que é mais essencial reter? Que conclusões podemos extrair desse exercício para as nossas vidas, nosso trabalho, nossas relações? Será que inicialmente valorizamos o que realmente é importante para nós? A gente pode pegar essa dinâmica e fazer um paralelo com as escolhas que a gente faz lá no nosso planejamento reencarnatório. A gente já vem com uma bagagem aqui. Determinadas coisas não dá para a gente jogar fora. A gente tem que aprender a conviver com elas. Né? E de determinadas coisas que a gente aprende na vida, a gente tem que jogá-las fora. Então, assim, os jovens, eles se abrem, eles vão trazendo essas coisas para a gente. Eu tinha uma menina que falou assim, nossa, estou com vontade de jogar fora esse comandante desse navio. Porque ela escolheu coisas que eram tão valorosas para ela, fazia tanto sentido de vida para ela as coisas que ela tinha escolhido, que ela não queria descartar de nenhuma. Né? E o mais interessante, né, que a maioria deles ficou assim com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, sabe, com coisas que iriam trazer valores morais para eles, é bem interessante. Então, as dinâmicas, elas ajudam o jovem a se reconhecerem, né, a identificarem as coisas que gostam, as suas escolhas, né, essa de escolha, por exemplo, a gente pode fazer uma associação, né, com o planejamento reencarnatório, com as coisas que a gente escolhe, né? Eu travei, Lenita? Não. Não. Ah, achei que eu tivesse travado, que você estava meio travadinha. Eu? Então é isso, gente. Semana que vem, essa, assim, foi muito, assim, não tinha planejado, né? Foi muito na minha cabeça, assim, mas só para vocês terem uma ideia, né? De que tipo de dinâmica a gente poderia trabalhar na valorização da vida, né? Muito bom, Vera, Lenita. Você quer completar mais alguma coisa, Vera? Não. Foi muito bom, agradeço mesmo o pessoal que esteve conosco, vocês duas que foram explanaram muito bem esse tema e nos prepararam, né, para a questão prática, já deu até um início, né, de como nós vamos fazer a prática aí com as nossas crianças e nossos adolescentes. Eu agradeço a participação de vocês, nós vamos disponibilizar esse vídeo no grupo depois, né? Permaneçam no grupo, porque será um outro link para sábado que vem, lembrando que sábado que vem é das 9 às 11, nós fizemos horário alternado, exatamente para que as pessoas tivessem a oportunidade, quem não pôde estar aqui hoje, estará conosco no período da manhã de lá, né? Então, nós esperamos vocês todos lá para a gente avaliar, refletir um pouquinho sobre as dinâmicas e mais sobre esse assunto para que a gente possa trabalhar com os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, no mês de setembro, que é um mês marcado, como mesmo a Vera já explanou para a gente, nosso setembro amarelo. Aqui eu deixo também as boas vibrações a todos vocês, que tenham uma ótima semana, que a gente possa aí, ter uma semana de muita alegria, de muita saúde, de muita paz, para que a gente possa nos encontrar no sábado que vem. Muito obrigada a todos e até um breve. Obrigada, Lenita, obrigada, Vera. Obrigada. Deus, muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos, foi muito boa essa tarde, não esperava, assim, tanta coisa bacana a ser ouvida, né?
Gratidão a todos vocês aí, a disponibilidade de estar compartilhando aí com a gente aí as informações e suas experiências. Muito obrigada. Obrigada, Elaine. Obrigada, muito obrigada por suas palavras que nos fortalece cada vez mais para oferecer aquilo que de melhor nós temos, as meninas têm também. Muito obrigada. E esse tema veio bem a calhar, porque o trabalho da evangelização, as crianças escolheram esse tema. Que bom. Valorização da vida, e chegou para mim esse link de vocês, esse trabalho de vocês. Eu falei, nossa, é aqui mesmo. Ai, que bom poder ser útil, né, nessa construção, que aqui nós estamos em quadradinhos separados, mas nós somos um só nessa missão, né, nesse trabalho, né, que nós nos fortalecendo e vamos aí aplicando. Muito obrigada, Elaine, pelo seu depoimento aí, sucesso para você aí, tá, com essas crianças. Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, Sueli, a Rosa, a Vera. Os demais foram saindo e foram colocando, postando no grupo. Obrigada.